Salve, galera. Estamos aqui no alto. No alto do alto. Vou falar do momento da morte. Muita gente pergunta o que é a morte, o que acontece depois. Mas o que acontece é a consciência, não tem depois. Antes, depois, tudo isso é perspectiva do seu momento. E como nós estamos baseados no reino animal aqui, nós estamos ecoando experiências emocionais ali para se reencontrar, para se reorganizar como indivíduos, vindos daquela coerência, daquele alívio que nós procuramos, né? A única coisa que nós conhecemos, a única certeza que nós temos é que precisamos desse alívio, dessa coerência, da verdade. E quando a gente perde isso, perde aquele eco simétrico que dá sentido, que reflete o que fazemos, então você sente o caos, a assimetria, né? Se não reflete, se não ecoa, se desfaz ao redor, no vazio do nada, não tem coerência, não tem ressonância, né, com o consciente coletivo, então não plasma, seu sonho individual vai se desfazendo, né? Então todos os percursos você vai juntando, agregando em ecos e experiências que comungamos uns com os outros. E assim temos toda a coerência, todo o conhecimento, através também do verbo. O verbo vai posicionando o que é o que, através do que vivemos. Presente, passado e futuro são posicionados através do verbo, através da manutenção da coerência da palavra e da interpretação desse holograma, da interpretação desses mesmos átomos, dessas mesmas moléculas. Nós discernimos o que é o que, nós utilizamos as camadas desse eco, que é o que somos, né? Nós estamos olhando para dentro de nós. Você olha ali, você só reconhece aquilo que você é, aquilo que você vê, aquilo que você define. Você vai olhar e vai observar, você vai exigir uma coerência que é você mesmo. Então você vê ali o reino mineral, você entende o que está em você. O reino da luz está em você ali anteriormente, né? O reino vegetal, o reino animal, tudo está em você. Você olha e vê, você exige a simetria. Então você só vai considerar um ser, seja um alien, uma formiga, o que for, quando você vê aquele aspecto, né, de ser que a sua coerência exige. Senão você não vai ver, não vai reconhecer, não vai traduzir, não é nada. Você exige já conhecer aquilo que você desconhece. Você exige já conhecer aquilo que você procura. Porque é a coerência que você, intuitivamente, abstratamente, pelos círculos aleatórios ali, você conhece. Mas uma vez que mergulha no escuro, para procurar a si mesmo, enquanto clareia aquele ponto, aquela estrada pela qual você passa, mantendo ali a simetria sendo o que é, onde os seus equívocos são justamente as margens ao redor, dando destaque do caos, do vazio, do nada, para aquele movimento simétrico que tem um porquê, um para quê, que é se manter ali em um autorama eterno, sendo movimento se destacando do nada, alcançando assim o alívio. Você vai entender melhor isso nos outros vídeos, no livro, mas você compreendendo essa questão da geometria sagrada e da consciência, você vai entender que nós estamos todos ressoando aqui, ressoando experiências para transbordá-las como ecos. Nós esbarramos uns nos outros, compreendemos situações, compreendemos emoções, e com a lógica, com o verbo que nos permite dominar o reino anterior, o reino animal, no nosso reino humano ali, você pode posicionar as emoções, combater as emoções por escolha. Você escolhe ficar no escuro, né? Pelo alívio, pelo amor, né? Ali você se protege com a honra. Então, com a honra ali, você defende o amor. Nossa, seria maravilhoso transar com aquela pessoa ali, mas eu não vou sofrer, eu queria muito, não vou, tô sofrendo, mas ela não pode, tá no relacionamento, não é certo, ela é muito nova, ou ela é muito ingênua, ou ela... Se tem uma situação que a honra te evita, te mostra, te faz evitar, você ali sofre, mas evita, pelo amor, pelo certo. Você tá com fome, e sei lá, você tá vendo muita coisa ali numa mesa, você vai, uma parte tua quer, mas a tua honra vai falar, caramba, será que essa pessoa que tá aí também não vai passar fome se eu roubar? Aí quer dizer, a honra ali vai te fazer continuar com fome para raciocinar sobre o que ponderar a justiça ali entre honra e amor, entre a sensação e a lógica. Então às vezes você quer uma coisa, mas vale a pena se abster dela por ela mesma, né? É assim que às vezes você tira o alívio de um filho, dá umas porradas, faz ele chorar, mas é por ele. Então você tá ali dando uma bronca, você tá ali fazendo ele sofrer, você tá ali de algum jeito dando uma perspectiva ruim, mas para que ele entenda. Porque ele só vai entender o emocional, até que ele possa posicionar pacotes de informações ali na cabeça e conseguir entender a lógica e se proteger de si mesmo, proteger as suas emoções ali, né? E proteger o teu corpo delas, porque as emoções abocanham, você se torna aquilo. Um dia de raiva, seus planos não fazem sentido, você quer morrer, quer que tudo se dane.
Depois passa, você tá bem, você tá feliz, você encontra a felicidade, as coisas fazem sentido. É a mesma vida, na lógica não mudou nada, na prática. Mas dentro de você mudou tudo, você sabe disso, de uma hora para outra. Tá tudo bem, tudo lindo, depois tá tudo horrível. O que é isso? É a emoção, convertendo todo aquele holograma ali num ponto, né, de interpretação mais ou menos conveniente, diante da tua frequência. E o coletivo, ele te assa, te queima, é pesado, é denso, é difícil você subir e ficar numa zona acelerada, né? Que transborda sobre as outras. E aí você fica numa região de alívio, enquanto o inferno fica um pouco mais abaixo. Só que o inferno ali já é posicionado para que a nossa consciência perdida continue indo e voltando sem saber sobre direção nenhuma, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele só está ali, girando, 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 procurando qualquer alívio que ele possa encontrar. Porque ele não faz ideia do que ele é, nem para onde ele vai. O que significa aquilo? São crianças ali, sofrendo, sendo vítimas das suas emoções, vítimas das suas necessidades, das necessidades dos reinos anteriores, sem esse conhecimento, sem transbordarem sábios, sem transbordarem um rei, sem se alinharem, não conseguem plasmar harmonia, né? A felicidade, a luz no reino, e em vez de refletirem toda essa simetria magnífica que é óbvia, acima e abaixo, né? Glorificando, amando o todo, amando a Deus, juntos, acordando com felicidade, não com medo, acordando porque queremos transbordar, não porque senão vão cortar a luz, ou você vai ser humilhado, não vai ter nada. Não, vocês aí, que aos poucos passam para o reino de cá, onde nós juntos estamos tentando e conseguindo fazer com que nosso trabalho, nossa vida se misturem numa coisa só, na nossa respiração, porque nós queremos trabalhar em prol do que é nosso. Mesmo que exija caos, que exija ali esforço, dor às vezes, você deixa de fazer coisas que quer, você se posiciona, se aplica ali para fazer aquilo, mas você quer, você está feliz, depois você acaba, olha a sua obra e fica feliz, te dá um alívio muito maior, vale a pena aquele investimento de alívio, pois ele é duplicado, triplicado depois. E aí é assim que nós seguramos o caos com harmonia, né? Juntos, fica mais leve, fica fácil, porque o que eu não gosto de fazer o outro gosta, o que eu não sei o outro sabe. Juntos somos tudo, temos tudo, né? Então, conforme esse eco vai se ensinando e se aprendendo, ele vai transbordando. E essa nossa tentativa de dominar o todo com o nosso sonho individual, feito à imagem e semelhança do todo de Deus, nós somos essa própria coerência refletida, a própria luz mergulhada no escuro, né, refletindo, conhecendo a si mesma. E nessa tentativa de sermos grandes como Ele, nós aceitamos que o nosso destino esteja na mão dele ou de qualquer um, queremos o livre-arbítrio, queremos, né, a escolha e a possibilidade de realizarmos tudo aquilo que achamos que é o certo para nós, e assim exigimos a liberdade total, né, esquecendo que aquela luz, que é a nossa essência, ela é viva e vem antes da nossa coerência, da nossa consciência, somos nós que estamos reconhecendo e não o contrário, e assim sendo temos que respeitar aquele princípio que nos move, já que ele nos alivia diante de um oposto que também nos amedronta. Se juntos somos tudo, respeitaremos o que nos une. Isso é Deus. E só com Ele somos alívio em vez de dor. Só com essa conexão simétrica, que é muito visível em qualquer aspecto. Menos no teatro, aí que está plasmado em caos, em assimetrias, que está na mão desses cabalistas que de fato gostam de artificialmente manter as consciências presas ali naquela destruição de baixas frequências, naquelas ilusões para que eles gerem os recursos e os produtos que vêm da terra e chegam até eles já qualificados, já prontos para o uso, e eles assim apreciam a vida num todo, até que já tenham até mesmo cansado disso. E hoje cospem no alívio, cospem na glória, no poder e no mundo que está na mão deles. E por essa razão precisam do reflexo oposto, precisam lembrar do que é o alívio, e só através da dor do escuro eles voltam a valorizar a luz. E assim se cumpre a palavra de Deus no próprio Torá deles. Basta que você queira compreender, que você vai ver que a simetria gira e é previsível, assim como um verão pode ser previsto, porque os ciclos nos mostram que somos, são as referências que nos fazem perceber aquilo que nos cerca e que na verdade transbordou até nós. Estamos reconhecendo a nós mesmos e fazendo a manutenção daquilo que nos trouxe até aqui. Assim sendo, nossos ecos nos posicionam, nos transbordam, nos unem. Todas as nossas experiências são uma, culminando em seres mais capacitados que darão direcionamento para os outros, que então crescerão e puxarão os demais. Assim nos movimentamos, assim temos por que existir, assim nossos sacrifícios se fazem válidos, assim nossos sonhos se fazem úteis, só sendo um, juntos. E quando esse eco, por individualismo, acaba indo contra a própria simetria, por um ou outro achar que sabe mais do que o todo, e desafiar esse todo, acaba caindo nos seus próprios pesadelos, nos seus próprios sonhos e traumas, e ali se desfaz no escuro, tendo que obrigatoriamente voltar para a luz, que é intrínseca à alma dele, é o que ele é, aquele alívio, aquela verdade. Então todos voltam a Deus depois de mergulhar no oposto, justamente para levar os seus raios até lá, justamente para que a luz continue expandindo e transformando o escuro, vazio, estático, em movimento, alegre, caloroso, né? Claro. E um depende do outro, é o próprio movimento, é a respiração de Deus.
Então quando você transborda, você acaba de fato tendo que refletir ali novas consciências, você precisa refletir novos ângulos de percepção, pois a consciência não para. Conforme o conhecimento transborda, você vai abocanhando novidades, você vai criando, transformando, ensinando. Você vai remodulando os ecos, que continuam transbordando, porque senão o eco se desfaz, o movimento tem que continuar. Como uma trilha de formigas mantendo a fila, aquela simetria precisa fazer do movimento algo estático. Não para de se mover, como a roda de uma bicicleta, como uma corrente, assim, ó. Mas se você olhar, você vê uma coisa só. É só assim que o movimento pode ser fixo e eterno, sem ser estático. Porque se ele para, ele vira o nada, só o nada é parado, né? E qualquer coisa que pare, cai no nada. E como nada é nada, ele cospe para fora, logo se movimenta. Arde, queima, é o momento da morte ali, é esse ponto zero, sol negro. A referência extrema, o centro ali da catraca da roda da bicicleta, imagine, tudo girando. Todas as referências, o norte do norte, para onde a bússola aponta, imagine que você chega em cima ali. O centro, onde tudo gira ao redor, onde a bússola ficaria confusa. Caramba, cadê o norte? Para cima, para baixo, para lá, para cá? Onde a bússola teoricamente giraria. Ali as moléculas se confundiriam, as partículas subatômicas se confundiriam. A própria luz perderia a sua própria referência, né? O eco ali é o ponto zero, onde ele parte e se destaca de si mesmo, né? Ali onde ele queima, o momento da morte, ali onde ele se cospe. Por isso que é um vórtice. É daí que eles tiraram a ideia de buraco negro. Alguns veem aquele vórtice e acham que é um domo, um vidro, é uma sensação estranha, é uma coisa natural, mas tá ali, é uma coisa específica, né? E por isso que eles cercam tudo ali e não deixam ninguém investigar. Mas eles estão investigando, e eles trabalham com cientistas com essa máscara aí de buracos negros, de magnetismo, etc. Porém, é um ponto ali no cosmos, na nossa própria torus, que transforma a energia. Esse vórtice aí é a perspectiva, né? O tempo zero, é o buraco abstrato ao redor, dominado no centro daquela geometria sagrada, que fazendo o ângulo simétrico, um autorama autorreflexivo, consegue alcançar seu próprio eco lá no começo. Ele se aprofunda, de ponto a reta, triângulo, a quadrado, ele nunca perde passado, vai indo, até que ele consiga se ver lá no começo, se auto-manter com as ilusões, os pivôs ali, as cores, né? Elas são emoções paralelas. Quanto mais o eco se aprofunda, mais pesado fica, se diferenciando, se destacando, dando tonalidades, né, paralelas, diferentes, que são essas cores, né, que depois de 7 se tornam 12 com seus intervalos. Por que essa quantidade? Porque são os reflexos necessários para que ele já consiga, numa ilusão autossuficiente, numa ilusão inteligente, né, se auto-amparar. Né? Antes disso, ele acaba caindo de novo em momentos anteriores. A simetria exige que ele consiga contornar ali a si mesmo, de maneira que a ilusão consiga ser consciente e inconsciente ao mesmo tempo, sendo circular e reta, né? E podendo ter profundidade ou bastante dentro daquela simetria, do 7/12, para se alcançar, para se enxergar, dentro de um processo que consiga comungar ainda. Então 7 precisa ver o 3, porque é uma consciência por reação, já teme o escuro, já gosta do alívio. Né? Então precisa ter uma quantidade ali para que os micropacotes feitos desses pequenos números possam comungar, possa haver um pequeno idioma, para que ele possa se iludir, né? Para que ele possa barganhar com o movimento, iludindo as direções através dos interesses de alívio, né? E de dor, sabendo que é isso que mantém a fagulha em movimento. Então por isso que o símbolo da bandeira dos israelitas, ali na bandeira de Israel, é o hexagrama, que é justamente esse 3, centro, né? É o 7 dominando os 3. Põe 3 para cima, põe 3 para baixo. Não tem baixo, não tem para cima. Só tem o 7 falando para quem o que ele quiser. Ali para cima e para baixo, o que é o quê? Então ele domina, faz o reino base ali. E entre aqueles intervalos fica mais 5, fazendo 12. Né? Então com esse tabuleiro ele pode iludir todas as emoções, todos os ângulos de perspectiva que fazem aquele elétron continuar se movendo. Né? E assim sendo, ele domina aquele eco ali embaixo, ficando sempre flutuando. E aí ele não cai naquele escuro, porque o tabuleiro ali embaixo continua se iludindo. Então isso é um átomo. E que pode se dividir, porque se ele é um movimento, se ele é uma sequência assimétrica, né, você consegue repetir esse movimento, continua iludindo esse movimento, né, e é só duplicá-lo. Então é assim que você vê um átomo, né, trocando energia, se refletindo. Né, e assim ele se soma, se reflete e se soma. Porque antes onde era só vazio, agora há um processo simétrico. Agora já há uma perspectiva, né, que é a única possível. Qualquer outra coisa, em qualquer outra direção se desfaria no nada. O processo simétrico de autorreflexão, usando o próprio corpo, o próprio movimento como referência para se desdobrar e poder continuar se movimentando e se mantendo desde o início, porque quando ele chega em 12, ele vê através do 13º, que se torna um ambiente, que estava ao redor, ele domina, ele abocanha aquilo. Em 12 ele vê que a fagulha 1 lá já era ele, por isso que ele tinha tanta certeza do alívio, porque já era aquele percurso, já era o oposto, o movimento se destacando do nada, e vice-versa, atemporalmente. Não teve de onde para onde, o tempo só é concebido depois daquilo. O tempo, o discernimento consciencial, que depende de referência, de tempo e espaço, só vem depois daquele autorama, por assim dizer. Só aí que você concebe o depois. Ali é um processo, ali é a própria vida, a respiração da vida. Isso é o que existe, isso é a existência, isso é o corpo de Deus, eterno. E você pode sim compreender isso, compreender esse processo de maneira lógica, como você pode compreender o nascer de um fruto.
Isso que a Cabala faz, compreende e tenta ali modular, já que tudo é frequência, já que é uma matemática, então faça um sacrifício ali, encho aquilo ali de crédito, de sofrimento e colho aqui em alívio. E eles fazem isso, né? Mas isso é um estupro da alma do mundo. Porém, é uma das possibilidades do eco, que Deus, conhecendo bem a si mesmo e as possibilidades de ecoar, conhecem também a falha daqueles que transbordam e querem liderar, que querem controlar tudo. E eles fariam todo o possível, porque o que faria Deus se não tentar controlar tudo? E feito a imagem e semelhança dele, é isso que seus filhos tentam. E sabendo disso, previu, ele deixou escrito ali. E esses erros já foram, de fato, utilizados para transbordar todos os outros povos, que, unidos pelos erros daquela sabedoria extrema e pelo egoísmo e capacidades daquela sabedoria que foi utilizada ali, dentro da simetria, mesmo que através de atitudes assimétricas, a simetria obviamente domina a assimetria, já que a simetria se conhece, a simetria se domina, a simetria confia em si mesma. E a assimetria e o caos é só a mesma coisa em qualquer lugar e não há como posicioná-la, senão dentro da simetria total. Então só a luz domina o caos, domina o abstrato, que continua escuro. Continua ali um mistério para Deus, porque precisa ser escuro para ele clarear. Então é o momento da morte que ele mantém vivo. Pega todo aquele escuro que antes era tudo, com a simetria, o autorama autorreflexivo, que já se domina, se ilude, ele se mantém em movimento eterno, é uma torus ali, né? Então assim ele já tem capacidade para compreender. Então tudo aquilo que parecia tão gigante, era tudo, perto de todos aqueles movimentos que agora é a única coisa que há, aquele pontinho, aquele espaço enorme vira um pontinho, vira nada. Porque perto da simetria, de tanto movimento, de tanta conta, de cores, de números ali, de todo aquele fractal da geometria sagrada, aquele abstrato eterno que era tudo, vira um ponto, um momento, muito pequeno, que a simetria domina no meio, é só o negro ali, ponto zero. Então dá para chegar ali, um terraplanista vai achar que chegou reto, só se você vai ter que contornar o magnetismo com a bússola, né? E aí, você dá na mesma, você não tem como olhar assim todo o ambiente da torus para ver estou curvando, estou indo reto. Não, como é que você sabe? Como é que uma formiga sabe se ela está dando a volta ao redor do balde ou por dentro ali? Se ela for pequena, se for uma bactériazinha assim, ela não sente a curva, ela não sabe, para ela só tá girando. Ela não sabe se por dentro ou por fora. Então se você dá a volta na Antártica, se você tá ao redor dela ou será que ela tá ao redor de você? É muito grande, né? E você vai lá e você vê um paredão assim. Então a interpretação consciencial, na verdade só tem átomo, só tem levels ali, moleculares, né? Só tem os reinos, né? Atômico, mineral, vegetal, animal, humano e o dévico ali comungando com aquilo. E quando chega no ponto zero ali, tem que ser um ser criativo, que cria de dentro para fora, que possui a vida e a coerência dentro dele. Então aquilo ali vira um portal, em vez de um vórtice que faz você perder o tempo, o espaço, a referência, a cognição consciencial e desmaiar. O que aconteceria com os mortais, né? Assim que eles chamavam antigamente, um deus, um semideus, um cara imortal, um cara que cria, que comunga com as próprias frequências, ele entra naquele vórtice ali e consegue modular o tempo e o espaço, porque ali é o ponto zero. Todos os tempos, todos os espaços estão conectados ali, porque ali é a referência da própria consciência, que consegue se ressintonizar em qualquer lugar, porque ela está no ponto de partida e de chegada. É o centro da torus ali, né? A reta central, que é o azul, né? Conectado com o violeta, que é o giro, né? Ao redor, né? Que tem ali, está dando a mão pro vermelho, que é o infravermelho e o ultravioleta, os dois que o olho não capta ali, que dão a mão de um lado, e do outro lado o violeta dá a mão pro azul, que o olho já capta, mas fica acima, sempre o céu, né? A água, o fluir, é tudo assim, acima, né? Já o vermelho, o abstrato, fica a terra, o sangue, fica por baixo, né? São as duas cores extremas, a mais lenta e a mais acelerada, os polos da luz, que o violeta une, né? E porta a luz, o ultravioleta segura a luz prata, né? Que vemos, né? Que soma todos nós, o sol fica mais amarelado, porque o prata soma tudo. E essa torus é essa própria luz, e é o próprio movimento se mantém no vivo, em destaque ao próprio nada. Então esse é o processo, isso é a eternidade. Todas as condições de tempo, espaço, emoções vêm depois, porque é aquilo que nós precisamos posicionar, interpretar, definir para conseguirmos manter aquele tabuleiro que permite o movimento. Então todas as definições, todos os fatos vêm depois, são critérios que nós adotamos, memorizamos, interpretamos, porque senão estaríamos interpretando átomos. Eu olho aqui e vejo aqueles mesmos girinhos. Um monte de tá desesperado, não podendo parar de girar. Senão cai no escuro e queima e dá desespero. Eu ia voltar pro reino atômico. Mas ele se ilude, se reflete, se aprofunda para entrar no reino mineral. Ali ele já tem uma noção maior de tempo, de espaço, de forma. Então ele já não fica mais pensando no escuro, na luz. Ele já está pensando em grupinhos, em tipos de uniões de átomos. Ele já tem um teatrinho, que são os minérios. Aí eles se unem, se mesclam e criam maiores grupos, comungando melhor com eles mesmos, já criando correntes maiores, né? Toros ali, que vão se auto-identificar. E aí eles vão ter um teatro mais profundo ainda, já sendo o reino vegetal ali, os minerais vão se juntando, vão criando os elementos, né, que se juntam, comungam, vão entendendo melhor sobre o tempo, sobre o espaço, sobre eles mesmos, né, e aí trocam essas sínteses, esses pontos de vista,
cada um fazendo por uma cor, por um ângulo, né? Daquela mesma essência de 12 lá do começo, eles vão tentando redobrar a simetria, remontar o quebra-cabeça de várias maneiras. Começando pelo vermelho, pelo azul, pelo laranja. Aí dá várias formas, mas nunca sem quebrar a simetria, só invertendo, reposicionando, remontando. Assim você vê várias espécies, vários minerais que fazem a mesma coisa, virando vários vegetais que fazem a mesma coisa, né? Virando os insetos ali que vão pro reino animal e já comungam com as emoções, que é o quê? Aquela soma, todos os reinos ali repetindo aqueles 12, entre atômico, mineral, vegetal, veja, aquelas luzes já se alinharam, porque elas continuam ecoando simetricamente, embora transbordem, embora se embaralhem, continuam unidos por aquelas 12 cores, que se intensificam, se transformando no quê? Nas emoções. Porque aí não basta um reino só desfazê-las. No atômico você desfaz o vermelho, pronto, o que é? Mas já no mineral a seguinte, você desfaz o vermelho, tem o atômico anteriormente segurando, vários ali que vão reposicionar. Então tem algo vivo, uma alma, uma essência anterior ao reino ali. No vegetal muito mais, porque tem o mineral e o da luz anterior. No animal então, tem o vegetal, o mineral e o da luz. Então o animal já não consegue combater, já tem uma profundidade ali maior que ele. São os reinos anteriores, intensificados por aqueles ângulos que os unem, que são as cores, os tons, as emoções começam a ser vivas. Porque vários reinos ali as mantêm sem saberem. Estão nutrindo aquelas mesmas cores, mas com teatros diferentes. Ou seja, como que elas fazem para cessar? Como que elas combatem se elas estão em teatros diferentes, são reinos diferentes? Elas não têm como impedir de se manter nas manutenções daquelas emoções, daquelas cores. Né? O atômico fazendo seu processo ali ilusório muito mais básico, mantém as cores vivas. O minério já está numa brisa totalmente diferente, reduplicando tudo ali, trabalhando já com grupinhos, já nem lembra mais daqueles átomos. Mas está mantendo vivas as cores, os átomos, o processo anterior. E vice-versa. O vegetal muito menos, lembra muito menos, está lá vivendo ali, procurando a luz, as mesmas sínteses, os mesmos pontos que dos reinos anteriores, daquelas sensações. Ele precisa manter aquelas cores vivas, que é o eco anterior, senão ele se sente caindo na morte. Para manter o eco anterior, ela precisa continuar comungando com a luz, com o escuro, que é os 2 pontos iniciais, e precisa continuar passando pelas percepções, né, das emoções, das cores ali paralelas, que aí você vai ver outros tipos de flores, de cor, de raiz, de caule, são pontos de vista, ângulos ali que permite que a folha se entenda, que prossiga, que respire, que comungue, e não se entenda consciencialmente, mas como eco, não se desestruturando, não se desfazendo, como um corpo ali definido, né? E assim o eco vai comungando e se aprofundando, sem lembrar daquele processo ali da raiz, do átomo, sem que, vou manter o vermelho vivo, vou manter a cor viva, não, estamos aqui, igual a gente, que raiva, filho da puta, falou aquilo, fez isso, tô mantendo a fúria viva, tô mantendo o vermelho vivo, mas nem tô lembrando, o vermelho é vivo também, tá vindo aqui em mim, a fúria me dominou, porque tem um monte de reino anterior ali, mantendo isso, tornando esses ângulos mais intensos, mais diversificados, que se embaralham, né? E no reino animal já são emoções vivas, que dominam eles, cada animal ali de uma maneira. Alguns mais agressivos, outros mais dóceis, né? E assim por diante. Essas emoções se tornam vivas no reino animal, que comungam e transbordam também. O eco continua, não pode parar, senão cessa, volta nada, cai no momento alfa de novo. Se travar, se ele chegar nele mesmo, pum, acabou o movimento. Volta pro alfa, ele vê ele mesmo, só era eu mesmo, queimei de novo. Então não pode voltar pro alfa, ele tem que continuar sempre se iludindo. Quando ele chega, ele sai. E é por isso que precisa dos 12, na mão do 13º, que ali soma tudo, o abstrato, o Espírito Santo, que junta esse 12, que seria um reino linear, né? Ali dos 12 deuses, né? Que plasmam a própria luz, né? Que seria esse 13º aí, que se transforma do ultravioleta na luz, né? Assim que ele flutua sobre as cores, sobre os deuses, sobre os apóstolos ali. Então é isso que é visto como Messias, como Lúcifer, porque reflete esses ângulos todos, une os deuses, transborda sobre eles, e assim se faz, como o Sol diante dos reinos, da Terra, da Taurus, nós refletimos ali a própria coerência, a própria verdade. O Sol que dá direcionamento, a síntese, a luz, o alívio. Não há nada sem o Sol nada importa, nem um plano, nem uma flor, nem um animal, nada, sem o Sol não há nada, 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 nada. Tudo vem depois do Sol. Se o Sol não estiver nascendo, não tem plano, não importa nada, é o Sol a prioridade. Ninguém se preocupa, porque o Sol é certo, o Sol é eterno, o Sol é verdade, o Sol é vivo, o Sol é real. O Sol sempre nasceu, sempre nascerá, porque ele é a própria síntese da luz, comungando e compreendendo a si mesmo. Então veja que essa própria luz se desfaz, se desfragmenta nas estrelas e volta para ele, girando, né, passando por ali, compreendendo, percebendo a si mesmo, diante daquele movimento todo. E de alguma maneira, se você chegar e olhar de longe, só somos nós vendo macro e micro. Porque as estrelas são o quê? O próprio Sol, da mesma maneira, aqueles mesmos movimentos. Que se você chegar bem pertinho do Sol, você vai ver que aqueles átomos ali viram de novo as estrelas. Mesma coisa. Somos nós mergulhando nas partículas. E entre as menores, mais afastadas, e as maiores, mais próximas ali, nós vamos tendo referências extremas para comungarmos com aquilo que definimos como matéria. Visto que são só movimentos mais ou menos distanciados uns dos outros, né? E que nós traduzimos assim de maneira mais consistente, porque temos as referências assim no micro e no macro, né? As referências no cercano. Ali e qualquer lugar que você vá, haverá para você uma percepção que te posicionará na tua referência de indivíduo, que vai te fazer ver aqui um tecido em vez de átomos, né?
Porque nós estamos justamente transbordando, ecoando, né? Já interpretando de uma maneira mais plena, de uma maneira coletiva ali, vários trabalhozinhos, né? Ecoando dos reinos anteriores. Então nesse teatro, nessa ilusão, que é justamente modular várias pecinhas, porque se eu estivesse no reino atômico, no reino mineral, eu ia ter que trabalhar ali dentro, ó. Mas aqui eu pego o vegetal, ó, já estou trabalhando com o reino mineral, o reino vegetal, o reino da luz, tá tudo aqui, ó. E já é um teatro, ó, é um teatro aqui, porque se eu pegasse eu ia ver que, pô, é um monte de coisa ali se iludindo para que isso aqui exista e eu possa comungar com isso aqui diretamente. Então veja como o eco é profundo aqui. Para eu chegar no escuro, quanta coisa tem que se desfazer, né? Porém, quando isso vai acontecendo, e eu vou chegar agora no assunto do título, que é o momento da morte, você vai ter que sempre ressoar contigo mesmo, para que seja um eco simétrico. Senão não é um eco, não rebate, não ressoa, não se percebe, se desfaz no nada, não é nada, não define. Então, conforme você vai perdendo essa síntese com o eco ao redor, porque alguns tentando ali dominar seu sonho individual, se mantém mais próximo de alguns quando deveria se afastar, ou mais afastado de outros quando deveria se aproximar, não sentindo o espírito que nos posiciona naturalmente, porque estamos perdidos ali naquele teatro judaico, enquanto estamos ali, enquanto o teatro te domina, o protocolo, onde você vai estar, o que você quer fazer, onde você vai investir, aplicar sua energia, o que está te dominando é aquele protocolo. Então o que acontece? A natureza, ela precisa se manter no eco simétrico e vai gerar caos, porque o seu protocolo não está acompanhando a natureza. O teu protocolo não está acompanhando as estrelas, a maré, tem que pescar, vou acordar, vou tentar, preciso pegar peixe. A maré vai te obedecer? Mas não, você tem que acordar 6 horas e trabalhar, se está de bom humor ou não, o clima está no bom ou não, você se sentindo bem ou não. Então você se torna uma máquina ali que não vai comungar com a natureza. Você comunga com o protocolo. Que a natureza não se importa. A natureza flui, né? De uma maneira viva, respira. Você não pode ficar lá na graminha, ó, flor, 6 da manhã, cadê você nascendo aí? Tô medindo, hein? Ô, 6 da manhã, 6 da tarde, já você não cresceu nada? Você rega, cadê? Hora de chuva, hora de regar, caraca. Ô, 7 da manhã, você não regou aqui? É assim que Deus trabalha? Não é, Deus é vivo. A respiração já teve um trabalho muito grande para vir dessa simetria robótica, lógica, protocolada. Teve um trabalho maldito e doloroso para se aprofundar e se repetir, se refletir, para chegarmos a essa rica ilusão aqui, para podermos ser livres. Sermos livres de colhermos o fruto de uma árvore que não precisamos ali fazer contas e posicionar favores e barganhas para que exista. Não, nós somos esse processo, nós amamos o que somos. E é isso que Deus quer. Ele já teve um trabalho gigantesco. Nós todos morremos e renascemos, nos reencontrando nesses ecos. E onde fica a morte nesse ponto? Por que isso acontece? Justamente para que a consciência transborde. A morte fica para quem vive. Só a vida existe. Se você for ver, quem que viu a morte? Ninguém viu a morte. Todo mundo fala, a única coisa certa é a morte. Mas a morte é a única coisa que ninguém viu. Todo mundo vê a vida o tempo inteiro. Mas quem viu a morte? O cara morreu ali, mas ele não viu a morte, você não sabe. Ninguém viu a morte. Se a consciência dele se acoplou no sonho, ele repete ali o eco, ele está ali, desdobrando um ritmo temporal que depende da consciência, do discernimento. Que o tempo e o espaço é relativo, depende da perspectiva individual, isso já é fato, isso é até paciência teatral, já é um fato. Então quem vê que alguém morreu é quem ficou vivo, ou seja, só a vida prossegue. E por que aquele eco se desfez ali no reino animal? Por que aquilo ali está se afastando de você? Todos os processos que com experiências e emoções precisam estar ali se alinhando, mesmo que o teu protocolo diário não queira. Então você se manteve ali do lado daquela pessoa que naturalmente deveria se afastar. Se você pudesse seguir seu coração, você ia mudar, você não ia estar tão perto, ou vice-versa, você ia estar perto, porque você não ia estar trabalhando. Mas não, você segue um protocolo que vai contra a natureza, e a natureza tem que se ajustar. Então você cai no momento da morte, você cai no buraco ali, você se readapta, se reposiciona do jeito que dá, o caos abocanha. De algum jeito, você vai voltar para a simetria, por bem ou por mal. O protocolo não vai dominar Deus. Você não vai dominar o todo. O todo vai te dominar porque você já vem de lá e quer voltar para lá. É você que quer a felicidade. A felicidade já existe. Por que você acha que ela é tua? A coerência já existe, a verdade já existe. Por que você acha que ela é tua? É você que quer ela, é você que quer voltar para ela, para a verdade, para o alívio. Deus é maior que você, que todos nós. É a nossa união. Então, sabendo disso, você precisa fluir com a felicidade, porque é a porta que Deus entra. Se você está mal, está triste, está infeliz, por que você vai amar um Deus de tristeza? Um Deus de dor, de maldição? Não, você tem que estar feliz, mesmo que no caos, mergulhei, caí, tombei. Mas eu sei que Deus é vivo, eu estou aqui porque eu sei, continuo sabendo. Por isso que Deus me deixou cair, porque Ele sabe que eu ia continuar sabendo dEle. Que eu ia continuar em pé, que eu ia continuar digno, com honra e com amor. E quando você continua com honra e amor no escuro, você está clareando ali. Você está levando a luz ali, porque o que é a luz se não a honra e o amor? Se não a reta e o círculo? Né? A luz irradia de um centro para todo lado, é círculo e reta. É a honra e o amor. As duas coisas que em qualquer tempo e espaço você vai encontrar. Só isso que você precisa. Todas as leis vêm depois da honra e do amor.
Com a honra e o amor você flui, vive, é livre. Mas nós não temos o direito nem à água, nem ao fruto da terra. Somos escravos, ó. Quer alívio? Trabalha. Ó a morte, ó o buraco negro ali, ó o desespero, ó o caos. É assim que eles te criam, é assim que eles dominam a todos. Porque eles não se importam, eles querem ficar ali transbordando, artificialmente nas frequências mais aliviantes, para que nós fiquemos nas piores, nas mais torturantes. Mas Deus é vivo, Deus é atemporal. Qualquer vontade de ludibriar até a si mesmo é um eco passado para ele. É um eco já contornado, que já fez a luz ser o que é. E a Cabala pensa poder iludir isso, driblando o tempo, o espaço, já que são só referências relativas, né? Mas quando você comunga com toda a natureza, a própria natureza cospe essas vontades para fora. Porque quem é que pode dominar qualquer simetria, por mais atemporal que seja, se não levantar da cama? E a tua disponibilidade, a tua energia vital está na mão de Deus. Um belo dia você acorda mal e aí? Cadê toda a tua cabala? Um belo dia você é atropelado, te dá um raio na cabeça. Não tem isso. Deus é muito maior que qualquer um achando que domina qualquer coisa. Né? A própria constatação ali de achar que vou pra lá, quero aquilo, fiz isso, tudo isso vem de dentro para fora, já vem de Deus. Então, embora ele deixe que nós usemos essa vontade, esse poder de irradiar luz, para que possamos moldar esse quebra-cabeça à nossa vontade, para vermos o que podemos fazer em relação a ele, entendemos logo que ele é muito grande, muito maior, que com todos os recursos, os mesmos recursos na nossa mão, é impossível nos compararmos a isso. Porque isso que queremos, isso que buscamos, é eterno, é vivo e nos traz de volta. É algo que já temos. Por isso que toda tentativa é em vão, se transforma em caos. Porque nós já temos o que buscamos. Que é a verdade, é a simetria, é a inteligência de compreender que a justiça vive, a justiça é a vida. E todo caos é só transformação ao redor para que nós possamos entender o valor da luz, o valor do nosso reino de harmonia. Porque sem o escuro, sem o desespero, sem a injustiça que conhecemos, sem esse inferno que clareamos, de que valeria o paraíso que montamos? Qual seria o processo que transformou uma coisa em outra? Como reconheceríamos as polaridades? Que movimento seríamos? Que valor daríamos? Que valor teríamos? Então a morte é só uma ressintonização frequencial. E para você que entende a verdade, você não vai passar por esse caos, porque você vai sair do protocolo, cada vez mais. Você vai estar onde sua alma está. E assim você se reconecta com você mesmo de uma maneira consciente. Coisa que quando você está perdido no eco ali do teatro, você está travado, não consegue sintonizar a informação de si mesmo. Você se perde no tempo e espaço. Você não se reencontra. Quem é você? Você não é aquele sonho, aqueles traumas, aqueles sonhos que estão ali te mantendo, fazendo o que você faz. O que você pensa vem daqueles ecos, daquelas mentiras. Então aquele ser que existe aí não é real. Por isso que você não consegue achar felicidade plena. Por isso que você precisa se iludir. Porque não tem respostas, você não é isso. Então você morre, se desfaz, perde, tem um problema no reino animal aqui. Como sua consciência se reencontra? Se está tudo assimétrico. Não faz sentido com os outros tempos e espaços. Está tudo muito caótico. Aí é como uma estação de rádio ali passando por uma zona cheia de árvores, cheia de turbulência ali, impedindo que a frequência comungue com ela mesma. Então você precisa limpar o ego, que é o quê? Entender seus sonhos e traumas, entender a informação que está na sua cabeça, limpar, purificar, alinhar a verdade, que é uma só. Quando você a encontra, você passa a defendê-la, não mais lutar por resposta, você tem a resposta, e sim, há resposta para tudo, a coerência é gigantesca e ela é clara e nítida, sabe? Os astros, o macrocosmo acima, vive se reposicionando sempre, desde sempre para sempre, num relógio simétrico, inteligente, majestoso. Somos uma orquestra, uma sintonia. E uma sinfonia, né, que sem um maestro não poderia se organizar em torno de uma só música, de uma só onda. Porque vemos claramente a simetria de tudo, a conexão, como a natureza faz o micro e o micro faz o macro. Qualquer astro, qualquer estrela gerando o micro, os átomos, é feito dos mesmos átomos que as gera. Os átomos juntos são as estrelas que os fazem. É uma coisa só, um processo, macro e micro se transformando para que aqui ao meio possamos percebê-los, modulá-los e manter aquilo que percebemos como novidade. Porque temos que, a partir do momento que entendemos as ferramentas, construir mais. Porque não vamos aceitar parar. Parar volta ao começo, já paramos um dia. O parar é o nada, de onde viemos. Né? E para perceber que somos um movimento. Então, para ser o que somos, né? E voltar para casa que queremos, que é o movimento, que é o que somos, não de onde viemos, porque nós viemos do escuro, da morte ali. E dominamos aquilo, né? É o nada. Um dia antes era nada, hoje é tudo. Aquela fagulhinha de luz como número binário, né? Entre 0 e 1, que criou todos os números, todas as cores, faz tudo na tela do seu computador. Aquela fagulha de pensamento que se destaca do nada, cuja única certeza é que ela não é o nada ao redor.
Com aquilo se destacando, se faz todas as formas, se faz todo o redobramento simétrico, toda a concepção ali que pode gerar um holograma que se reconhece, podendo assim plasmar um idioma, né? Aquele eco se destacando, percebendo dor e alívio. Ele não é o nada. Se ele vê o nada, ele queima, se desespera. Quem não percebeu esse momento em coma, em uma quase morte ou uma morte, né? Porque redobra ali, ou expansão consciencial, fica mais difícil de entender o que está sendo dito aqui. Mas muitos eu sei que já perceberam aquele momento de desespero, onde a consciência se desfaz. Às vezes até uma doença simples, que você está de cama ali fraco, sabe? Você cai naquele, quase uma vertigem. Então é o ponto ali onde sua consciência se perde. Perde a síntese ali, né? Porque somos um eco, embora pareça tão estruturado o reino animal, vegetal, mineral, é um eco só. Se desfaz, se perde rapidinho, né? Vai morrendo. Então precisa manter sempre, é isso que a gente faz todo dia. Você continua mantendo os reinos anteriores, né? Através do consumo deles, através da comungação, da comunhão com tudo isso. Estamos olhando para nós mesmos aqui. O que reconhecemos, senão aquilo que somos? Todo vegetal, animal, mineral, a luz, os processos, as formas que reconhecemos. Somos isso aqui, somos nós olhando para nós mesmos. Somos a luz mergulhando no escuro, né? E refletindo aquilo que já podemos sintonizar. Ou seja, que já abocanhamos. Você mergulha naquele escuro e cada vez que você reflete um pedacinho de ti mesmo, naqueles outros, que já são seus fragmentos, daquele mesmo processo, né? Igual o átomo fez para virar molécula, vocês vão esbarrando e reconhecendo pequenos pedaços, e virando um maior, e assim vai. Até que aquela simetria esteja plena, transborde os sábios, né? Que as posiciona e são posicionados por ela. Vendo os erros anteriores, ele vê que ele não é tão estúpido, que ele já passou daquilo. E o estúpido vem naquele e fala, caramba, é verdade. E agora ele passa a ser inteligente, puxa de baixo. E assim se organiza toda uma simetria que é o reino, né? E que assim, obviamente, também terão condição de encontrar alguém que compreenda eles todos e suas sabedorias, né? Isso é o rei, isso é o ponto em comum entre todos. É o Sol em torno das estrelas, 12 corpos principais ali que fazem o nosso sistema acima. São os ângulos de percepção da luz. Então ressintonizar o momento da morte é um momento que nós passamos, aquele tempo zero ali, assim como passamos pela fúria, pelo amor, pela tristeza, todas as emoções extremas ali, né? Nós vamos passar também por aquele momento negro, aquele momento escuro, aquele momento onde nada faz sentido, aquele momento desesperador. Mas é de várias formas que passamos por ali. Quando dormimos, por exemplo, você passa por ali, mergulha e fica ali só na sua consciência flutuando, mas o teu reino animal, aquela ilusão ali está, né, conectada com você. Então é claro que há uma comunhão de tempo e espaço ali, mas todo mundo sabe que dá pra você sonhar, parece que sonhou por dias e dormiu 5 minutos. E às vezes você dorme pra caramba, parece que caramba, acabou de dormir porque você sonhou um negócio de 10 minutos. O tempo e espaço ficam muito relativos pra consciência ali, com desdobramento de quem consegue sair do corpo, né? Projeção astral, projeção mental também, você percebe isso. Você se sintoniza com o tempo zero, que é aquele mesmo momento ali, que quando na Torus geral, na Torus coletiva, seria aquele ponto ali, né? Entre os chakras da Terra, que é o Sol negro ali, aquele ponto onde você alcançaria pelos polos, né? Que acabam no mesmo lugar ali, que é uma Torus girando, procure no Google aí, Torus. Então a morte, nós comungamos com ela, nós tocamos ali, ela dá aquele desespero e sua consciência se procura novamente, se ressintoniza diante da informação que tem. E onde está sua consciência quando você percebe aquilo que chamou de morte? Você está se matando, destruindo seu reino animal? Você vai cair ali num ponto anterior. Você está num momento de tragédia, de desespero? Você está num momento de alegria, de felicidade? Você morreu sem querer? Você foi atropelado? Como é que foi essa comunhão? Como a tua consciência interpretou isso? Então ela vai se rebuscar, ela vai rebuscar aquilo que ela lembra mais. Ela vai rebuscar aquilo que ela conhece. Porque ela vai procurar alívio, ela vai se desesperar conforme ela sente a dor, conforme ela sente aquela dissonância. Do alívio para de refletir, para de existir. Ela começa a se desesperar e vê tudo escurecer como uma vertigem e uma agonia, né? E ela quer fugir daquilo, ela tem certeza que ela não é aquele nada, aquele desconhecido, meu Deus, ela vê aquilo que não é ela. E aí isso é o princípio inicial do elétron, da luz. E ela se destaca, ela se esforça para se conectar a ela mesma. E essa força já vem da consciência ali que está se vendo do eco transbordado. Ou seja, aquela força já inclui os ecos anteriores, né? Então conforme ela está alinhada com esse eco geral, atemporal, né? Ou seja, quando a vontade do espírito já é a vontade da mente dela, quando o livre-arbítrio, o destino dela é uma coisa só, mais fácil dela ficar imortal. Porque a consciência vai ser a mesma ali, morta ou viva, é uma coisa. Ela toca um momento, ela sabe o que ela é, o que ela quer. Ela não está iludida por sonhos e traumas judaicos. Ela não está iludida por ego e por um monte de mentiras ali, que quando ela cai naquele tempo zero, ela não consegue sintonizar de novo, porque são coisas que a alma não lembra. Não. Quando ela está conectada atemporalmente com ela mesma, com a verdade eterna, todas as outras vidas dela amparam qualquer uma outra. Porque ela é sempre ela mesma. Ela é o desdobrar do eco, né, em comunhão com os povos, que vão posicionando aquele conhecimento, aquela sabedoria, e as consciências vão se reconhecendo em diversos ângulos. Então essa consciência, ela é ela,
em todas as passagens, em todos os aspectos, né? Mesmo que outros pontos de comunhão se vejam também ali. Porque ela vai se fragmentando, ela vai se juntando, ela vai comungando, ela vai se tornando maior. Então Deus, uma daquelas 12 cores, um daqueles 12 deuses, já inclui o corpo de todo o coletivo abaixo. Dos semideuses ali, dos heróis, né? Dos grandes homens, e vai indo para o coletivo, e mesmo para aqueles ali mais simples, que estão ali comungando com a novidade desse reino humano. Que acabaram de vir de um sofrimento emocional já. Que em termos de vibração temporal aqui seria o reino animal, mas em termos de consciência já seria o reino anterior ali. Acabaram de sofrer, de morrer, de se desfazer, de tão cansados, estão ali se reestruturando. As consciências vão se reposicionando. Ninguém quer ser sempre o que é, ela quer se movimentar, ela quer ver mais, ela quer ver o contrário uma hora. E isso é o movimento que nós fazemos. É por isso que o Sol reveza com a Lua, porque até eles precisam ver o oposto, para entenderem seu valor, para terem saudades do que são. E um dia eles se encontram, mas a sua energia toda nos gera escuridão. De tanto tempo que eles ficam longe, a tensão né, nos deixa sem vida. E o sacrifício deles é se separar, pai e mãe, para que o filho nasça. Então o abstrato se destaca de Deus através daquele processo que pode ser até visto como uma traição da serpente, da Kundalini, da serpente que morde a si mesma, da mulher ali traindo a sabedoria masculina, a lógica masculina, e atemporalmente pelo espírito escapando, né, e se conectando com a morte, com os reinos ao redor do Éden. Por quê? É atemporal, né? O reino luciferiano, o reino judaico, ele fica se reinvertendo, se reposiciona para que a consciência mergulhe e volte, daqui para lá e de lá para cá, né? E esse povo que ele pega, filtra, é o povo mais sofrido, o pior povo, para que ele possa conhecê-lo a partir do zero, do pior estado do inferno, que veja a condição deles agora, né? Como falsos judeus cabalistas, para que ele possa purificar 100%, conhecer cada detalhe, ter em suas mãos todos esses ecos, esse mérito, essa glória, esse controle, para que ele conheça até os erros futuros, como conhece, previu, e até fez uso desses erros para unir o mundo, como está acontecendo agora. E o peso deles vai ser como seguraram a riqueza e a glória, segurar agora esse peso de voltar a ser o que eles são. Seguir a Torá lá em Israel e assistir de longe todas as riquezas e as glórias do nosso reino criativo. Mas que em breve também se autodestrói, conflitando ali, querendo ocupar o mesmo espaço. E como as cores são as cores, fazendo Deus que é Deus, novamente vamos, como uma luz forte demais para estar no mesmo lugar, mergulharemos no escuro que precisa de nós e ao mesmo tempo nos dará alívio. Então quando a consciência se alinha com a lógica, com o coração, com a honra e com o amor, você sabe que o que você busca é o que você sempre buscou, é seu espírito. É ter um momento espiritual, consciencial, ainda que temporal, atemporalmente será também harmônico, será também progresso, progressivo, em espiral. Então é isso que você precisa encontrar, largar o ego, aquelas ilusões, aquela maneira de traduzir o mundo totalmente equivocada, né? Para que você não se perca. E aí a sua consciência vai sempre se reposicionar. E qualquer morte, qualquer acidente vai ser reposicionado, ressintonizado para você, seja na cama de um hospital, seja em coma, seja no seu quarto, um pesadelo, ou seja você acordando porque com uma expansão consciencial de cogumelo, de LSD, você vai acabar abocanhando aquele momento teatral através da consciência. Vai ser maior que a morte. E aí você passa para cá de uma maneira muito leve. Você nem vê a morte. A morte fica sendo ilusória, sempre sendo postergada, afastada. E essa é a realidade de quando a consciência se encontra. Mas agora quem fica e vê pessoas morrendo, essas pessoas estão ali travadas no reino animal, no reino anterior. Quando não consciencialmente, claro, a maioria consciencialmente, né? Se desfaz, se perde ou se reencontra, porque é isso que os judeus querem, é isso que os falsos judeus querem, que eles fiquem ali, e repito, tem 144 mil judeus aí que vão se redimir, vão reconhecer o Messias antes e depois, agora, e vão colaborar conosco para salvar o povo deles, como estava escrito. E então, esses falsos judeus cabalistas que acham ter dominado Deus, os Rothschilds, Rockefeller, Soros, esses caras que imprimem o dólar, esses israelitas que fazem guerras por Israel, lá por essa falsa Israel, matando um monte de inocente, indo contra um monte de princípios, colocando o mundo inteiro para trabalhar pelo dólar, para que o dólar transborde ali serviços e produtos, né, de poder na mão deles, para que eles convertam isso em energia para a guerra, convertam isso em processos que favoreça todo aquele plano de cumprir as profecias, sim, mas não pela glória de Deus, mas para calar
a boca dos rabinos para colocar seus nomes e egos na história, para continuarem imortais, dominando os tolos e os gados, que em breve com a tecnologia que eles pensam dominar, né, conseguirão ali usurpar o próprio processo consciencial e nos manter travados nesse holograma cibernético que eles querem gerar. Mas a verdade é muito maior que eles. Deus é maior que eles. E todo esse processo só nos ajuda. E são eles que acabaram presos presos de novo naquilo que eles são. E essa é a misericórdia de Deus. A punição deles é voltar a ser o que eles deveriam ter sido sempre. E tentaram pular isso, enquanto nós aproveitaremos a glória da luz, da verdade, eles terão que ficar lá, de longe, fazendo ali o prezinho que eles quiseram pisar. Então, vejam que a morte é isso. Quando você se desintoniza, não se reencontra, e o reino animal ali padece. Tua consciência transborda e vai ter que se reencontrar onde ela pode, que é onde? No reino animal novo ali, né? Assim, é o único lugar que vai ter em comum ali, com as sensações emocionais básicas de criança. Mas mesmo assim, quando você cresce de novo, a sua consciência atemporal se encontra, né? Pode se encontrar, se você tiver os parâmetros. Mas se isso acontecer entre nós, a gente vai ter um conhecimento ali muito maior. Vai ter uma estrutura familiar maior, vai ter uma estrutura de povo maior. Igual eles fazem, há 5 mil anos eles continuam ali, com a mesma história, com o mesmo progresso. Por isso eles têm esse conhecimento para dominar o mundo inteiro. Porque eles transbordam e se reencontram muitos rabinos, como o Dalai Lama faz. Se ele perde a carcaça animal ali, as cores ali, os sábios que o apoiam, vão atrás dele pelo mundo, até que o encontram vibracionalmente, o fazem reconhecer alguns objetos. E aí ele vê que aquela consciência, ele volta a ser ele. Os faraós faziam isso. Por isso que tinha 1, 2, 3, 4, é o mesmo, né, relativamente. A consciência vai se reconhecendo. E chegava um ponto onde isso acontecia até através de filhos. É difícil explicar isso, porque parece matar a individualidade de um ou de outro. Mas na verdade todos coexistem, né? E passam a fazer parte de uma mesma percepção. E é uma sensação muito mais plena. E mesmo os ecos anteriores, destacados ali na ilusão, teu avô, bisavô, tataravô, tá lá. É um eco que sempre vai estar na sua memória. Porque foi o que desdobrou até te trazer até o teu corpo. Então se você é o que você é aqui do futuro, em algum lugar do passado aquele eco está ressoando. Em algum lugar de toda essa linguagem codificada na tua estrutura celular, molecular, todos esses padrões, em algum lugar está todos os ecos anteriores. Ou seja, você pode modular o tempo, porque essa informação está lá, senão você não seria você voltaria para lá, né? Nós somos um degrau, uma escadaria, degrau após degrau. Então está ali gravado no eco do mundo, na consciência coletiva, nas nossas almas, nos nossos DNAs, nos nossos processos, nos nossos redobramentos celulares, moleculares, atômicos ali, todo esse desenho que nos faz ser o que somos, desde sempre, para sempre, está lá. E pode ser comungado, pode ser encontrado consciencialmente. Através do ponto zero ali, um portal, ou o portal natural ali entre os chakras da Terra, que é o Sol negro ali, né? Ou um portal artificial, ou expansão consciencial, ou por meditação até. E mesmo cientificamente, tecnologicamente, você modulando ali vibrações e você vai conseguir interagir com esses ecos passados e futuros. Porque na verdade é sempre uma só simetria, né? E mesmo o futuro vai depender de quem observe e vai. Como que você vai desdobrar um futuro que você não pode reconhecer? Vamos supor que o futuro explode tudo e as moléculas se reinvertem e a gente não vai conseguir enxergar elas aqui agora, porque elas têm uma outra síntese. E aí, cadê o futuro? Não tem futuro, o futuro é você que vai. Você vai para o futuro daquilo que você espera reconhecer, que você consegue reconhecer. Então, se você quer ir para algum futuro, é algum futuro posicionado diante de alguma vontade do teu presente, que está linkada com o teu passado. Ou seja, está vindo do teu eco. E é você que vai redobrar, enxergar, plasmar esse futuro, assim como aquele passado. Então é sempre a consciência mergulhando nela mesma, encontrando alívio e fazendo movimento e mantendo as emoções vivas. E tudo se trata só disso, de manter as emoções vivas. E podemos criar com elas infinitamente, com toda essa riqueza que o mundo nos dá, onde antes era só aquele tabuleiro protocolado, só aquele átomo, só aquelas cores iguais. Tudo isso, tudo que você pode sonhar e imaginar, podemos fazer. Desde que tenhamos essa simbiose e criamos a qualquer momento qualquer coisa. Porque somos nós, nossos talentos, nossos recursos que plasmam o que queremos. Nossas habilidades que plasmam o reino rico que desejamos. Não é nenhuma moeda impressa por nenhum falso judeu em lugar nenhum aí do mundo. Isso tudo é uma ilusão ridícula. E aí quando o povo acorda fica com raiva deles. Por isso que costumamos reuni-los e protegê-los. Porque senão o povo quer. E aí eles invertem até isso, né? Tão ingratos que são. Mas enfim, é o papel deles, é a parte deles. Entendam isso, a morte é ilusória, é sim uma ilusão. Você vai passar por lá, vai ser desesperador, é pesado, mas é ali que você se sente só no escuro, que você percebe o peso de Deus, de ser a verdade, a justiça única, na solidão do espaço vazio, de sua ausência. E é por isso o seu esforço de mergulhar naquela morte, para refletir lá a simetria.
para que você veja que lá, mesmo naquele inferno, é possível que a luz brilhe, que a justiça exista. E assim ele copia a si mesmo, como falei do átomo, como falei do processo simétrico. E se vê o povo estruturando ele e sendo estruturado por ele, em algum tempo, em algum local, que serve de base para que a consciência mantenha todos os outros. E vice-versa. Nesse processo de mergulhar em si mesmo, temos todos os processos que se baseiam na Santa Trindade, formam os deuses, né, as cores ali, santos e enfim. E essa comungação, essa comunhão que é real. É isso que tem que ser entendido. Esqueça o momento da morte, o depois da morte. O que é o depois da morte? Para onde eu vou? O que é onde? Não tem tempo, espaço, lugar. Só a consciência, comungando com essas frequências todas iguais. Tudo é um mar de átomos todos iguais, das mesmas 7 camadas, as mesmas 7 cores. Tudo, tudo. Não há nada, só há você. Esse eco se reflete e se aprofunda para que se reconheça. Se iludindo, para que separe os levels. Se não se iludisse, seria tudo os mesmos átomos. É a ilusão que separa os reinos atômico, mineral, vegetal, animal, humano e dévico. E todas essas camadas se mesclam, trabalham entre elas. Essas camadas se tornam tudo isso que somos. E a morte passa a estar na nossa mão, porque entendemos a vida. E mesmo com a tecnologia podemos recompor todo o nosso reino animal, mineral, vegetal. E ele não mais se desfaz. E esse eco estruturado torna a nossa consciência com um chão eterno, mesmo nesse nível. E ainda que assim não fosse, nossa consciência pode se reencontrar, pois isso aqui é um holograma atômico, como tudo ao redor. E você sempre vai se reposicionar dentro da coerência, que vai ecoar com o seu momento. E ao seu redor vão ficar aqueles que ecoam com você, porque não podem combater a simetria plena da luz, que é o que somos. Então aqueles que não ecoam com você, e que de alguma maneira forçosa, pelo sonho individual de um ou de outro, querendo plasmar em cima da simetria, né, tentam ali comungar um tempo e espaço que não pertence mais àquele momento simétrico, né, acaba esbarrando ali no caos, né, que leva à morte de um ou de outro, que leva aquele afastamento consciencial, para que eles se abocanhem, se somem, né, se reagrupem em algum outro momento, tendo aquelas conexões em todos os tempos e espaços, né, já que somos um só. E de alguma maneira você pode, na mesma hora, reencontrar aquela frequência, seja em expansão consciencial, ou seja mesmo aqui no ponto físico. Porque com expansão consciencial, mantendo aquela conexão com aquela consciência, você vai lembrar aquela personalidade, manter o tempo, o espaço comungando com aquela personalidade, e vai poder encontrar ela, nascendo, plasmando de novo em algum outro corpo animal ali. E vai até ajudá-la a se reencontrar, poupando assim tempo, né, de experiências naquela vida. Porque ele vai relembrar dele, vai sentir e vai desdobrar muito mais fácil o conhecimento, sabedoria, que vem tudo à tona, assim, pelas emoções, pela lógica. Aí você se torna um ser muito maior, de muitas vidas em vez de uma só, que é o que eles fazem a gente ser, né, pra ser um monte de gado ali, se preparando pro abate, olhando só ali pra morte. Daqui a pouco é minha vez, daqui a pouco é minha vez, daqui a pouco é minha vez. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou, não sei porque tô aqui, só sei que tô engordando aqui e trabalhando, comendo essa grama, engordando pra uma hora me matarem. Porque eu sou útil pra alguma coisa lá fora desse cercado, não sei o que. Essa é a vida de todos aí, isso é inegável. E é hora de mudar isso, isso é a morte. Vocês já estão mortos. Aqui é a vida. Viva quem quiser. Porque todos precisamos, não é um favor meu, teu, de ninguém. É o que somos, o alívio, a felicidade, a união. E é você que está se ausentando disso porque acreditou em alguma mentira aí. E vive uma vida injusta como se Deus não existisse. E assim você nem o ama mais, porque parece que ele não merece. Mas na verdade você escolheu ser aí, dono de ti mesmo, mergulhando nessa escuridão, nessa solidão profunda e egoísta, onde você é dono de ti mesmo, sim, mas pra quê? Para arder no desconhecido? Será que não é melhor ser de Deus? Ser da luz? Ser do melhor, do maior de todos? Colher o alívio conjunto da felicidade que nos pertence? Será que é melhor mesmo estar sozinho aí, dono de ti mesmo? Será que você é um bom dono para você? Será que você tem o conhecimento necessário para se guiar? E mesmo que eu tivesse, o desperdiçaria nesse escuro, sombrio, onde nada faz sentido? Ou traria o que você tem de melhor para juntar recursos com outros iguais a você, que sofreram lá, para clarear cada momento escuro, que nos relembra do que somos, do nosso valor, que nos faz mais fortes, que nos faz destemidos, para replantar essa semente, que amanhã nos fará ter orgulho de cada lágrima que derrubamos. E ai daqueles que não sofreram, que esses vão se envergonhar quando a hora chegar. Luz para nós.